Muito bem, gente. Então, vamos lá. Eu vou começar falando, então, da semântica, das preposições, das conjunções. Antigamente, gente, quando a banca criava uma questão envolvendo a história de preposições, conjunções, ela perguntava tão somente qual a classe daquelas palavras. Ela dava frases com as palavrinhas grifadas e você marcava lá. Vou dar um exemplo, quer ver? O casaco de lã estava no armário. Aí a banca grifava o de, antes de lã, e você tinha que dizer a que classe de palavras o de pertencia. Aí ela colocava letra A, substantivo, letra B, adjetivo, letra C, advérbio, letra D, preposição, letra E, pronome. Aí você pensava, ante, até, após, com, contra, de, desde, epa. São preposições. Então, o de é preposição. Você ia lá e marcava preposição. Hoje, minha gente, a banca não vai perguntar assim, porque ela sabe que você sabe. Eu decorei as preposições na escola, nunca mais esqueci. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É isso mesmo, preposições. Ela vai querer que você prove que você consegue perceber o sentido daquela preposição naquele contexto da frase que ela der a você. Augusta, não entendi, foi nada. Você vai entender. Se eu digo assim para você, depois eu vou colocar na tela, tá? Deixa eu só mostrar aqui um exemplo oralmente. Se eu digo assim para você, o casaco de lã está no armário. De lã. Muito bem. Aí eu mudo e digo assim, o casaco de Paulo está no armário. Observe que eu continuo usando a mesma preposição de, só que agora eu não disse casaco de lã, eu disse casaco de Paulo. O sentido é o mesmo. Valor semântico desta preposição nestas duas frases. A preposição é a mesma, de lã e de Paulo, mas o sentido que ela introduz é totalmente distinto em uma e na outra. Quando eu digo o casaco de lã está no armário, o de lã aí tem sentido de matéria. Matéria, Augusta? Matéria não é português, inglês, matemática? Não, gente. Na semântica, matéria é matéria de que é feita alguma coisa. Blusa de seda, casaco de lã, casa de alvenaria, bolsa de couro. A matéria de que é feito o casaco, de que é feita a casa, de que é feita a bolsa. A gente chama de matéria. E quando eu digo o casaco de Paulo está no armário, aí é matéria? Claro que não. Ele não é o dono do casaco, não é esse o sentido, casaco de Paulo? Então nós chamamos de posse, propriedade. Esse é o sentido da preposição de, nesse contexto, casaco de Paulo. Olha bem, se eu digo assim, olha que a nossa língua é danada, gente. Por isso que as pessoas dizem que ela é difícil, porque ela é muito rica. Existem diferenças sutis. Quer ver? Se eu digo, ela tem uma loja de roupas de criança. Ela tem uma loja de roupas de criança. Esse de criança não está caracterizando o tipo de roupa da loja dela? Loja de roupas de criança. Isso aí é característica, é qualidade, é tipo. Qual o tipo de roupa que ela vende na loja dela? Roupa de criança. É tipo, é qualidade, é característica. Eu posso dizer roupa infantil. Agora, se eu digo assim, a roupa da criança está rasgada. Aí é tipo? Não. A roupa da criança. Veja que eu mudei roupa de criança para roupa da criança. Quando eu digo a roupa da criança está rasgada, já mudou o sentido. O sentido agora é de posse, de propriedade. A roupa dela está rasgada. A sua roupa. Da criança. Dela. Percebeu, gente? Pois é. Então, eu vou mostrar outros exemplos aqui para trabalhar com o valor semântico das preposições. Depois vamos ver o valor semântico das conjunções também, que as bancas tanto gostam de cobrar, gente.
Por exemplo, já que eu falei das preposições, vou dar um exemplo com as conjunções. Eu digo assim para você, quer ver? Ele viajou para resolver o problema. Ele viajou para resolver o problema. Qual o valor semântico, o sentido que este para tem neste contexto? Ele viajou para resolver o problema, a fim de resolver o problema, com a finalidade de resolver o problema. Qual é o sentido? Finalidade, propósito, objetivo. Ele viajou com a finalidade, com o objetivo, com o propósito de resolver o problema. Agora eu digo assim, ele viajou para São Paulo. Esse para São Paulo é finalidade? Não. É o quê? Destino ou direção. Quer dizer, qual o destino da viagem dele? A direção da viagem, São Paulo. Então você observa que eu usei nas duas frases o para. Em uma, finalidade. Na outra, o sentido era direção ou destino, totalmente diferente. E é claro, não é? As bancas, com o passar do tempo, elas foram descobrindo quais os elementos que mais induziam os alunos ao erro. Eu até vou chamar a sua atenção, tem aqui no material para você, porque nós, professores, também percebemos que, além das bancas cobrarem muito, os candidatos têm muita dúvida quanto às conjunções causais, às conjunções conformativas, as concessivas. Augusta, eu não sei nem o que é isso, concessiva. Pois é, esse é o grande problema. Muitas vezes você usa sempre aquela conjunção no seu dia a dia, batendo papo em casa ou com os amigos, só que você não sabe que aquela é uma conjunção de natureza concessiva. É uma conjunção concessiva. Aí a banca vai e cobra esse nome. Ah, eu não sei, eu uso a beça, o embora. Apesar de, também uso bastante. Mas eu não sei se ela é uma conjunção concessiva, ou embora. Eu uso bastante. Embora a prova fosse cansativa, saí bastante satisfeito. Embora a prova fosse cansativa. Embora eu uso bastante, mas eu não sei se é concessiva, é concessiva. Então, essas que eu observo que os candidatos mais erram, porque muitas vezes não sabem o nome, concessivas, conformativas e tal, eu fiz aqui uma listinha para você, aos poucos, ir lendo e memorizando. Mas antes eu vou mostrar outras frases para nós brincarmos muito, falarmos muito dessa história de semântica. Porque, gente, eu não estou exagerando. Cai muito em provas hoje. Olha, eu arriscaria dizer que em todas as provas, uma questão, pelo menos, de semântica cai. Pelo menos uma, às vezes mais de uma. Vamos lá, então. Tela branca. Então, vamos lá. Semântica. Então, vamos juntos aqui. Eu vou colocar vários, depois nós vamos resolvendo juntos, tá? Ele comprou o terno de linho para trabalhar. Aí eu vou sublinhar os termos que eu quero que você diga o sentido que ele está assumindo ali. Aqui eu quero o de, em delinho, e o para trabalhar. Agora, ele conquistou os eleitores com belíssimos discursos. E aí eu vou sublinhar o com. Vamos lá, outra. Deixa eu ver. A casa de praia é grande. Olha bem, hein? Vou sublinhar o de praia. Agora vejam bem que eu vou mudar um pouquinho a frase. A casa na praia é grande. Veja que eu mudei a preposição de pela preposição em. Vamos lá. Vamos ver. O livro de
O livro de direito está aqui. Outra. A música de Caetano é sucesso. De Caetano, eu quero D. Agora, a joia de Paula vale muito. Aí o D no de Paula. Deixa eu ver. O relógio de ouro vale muito. Vamos ver juntos essas aqui, gente. Você observou aí que eu pus mais de uma frase com o de, porque cai muito, né? Espera aí que eu vou colocar mais duas aqui importantes, ó. A revisão do autor, ó, foi criteriosa. E aqui a revisão do texto foi criteriosa. E aí eu quero o do texto. Então você vai agora ver comigo aqui o valor semântico desses elementos. Vamos ver. Ele comprou o terno de linho. Já cantei essa pedra para você. Terno de linho, não é a matéria de que é feito o terno? Então esse de, nesse contexto, introduzindo linho, tem valor semântico de matéria. De linho. E para trabalhar? Aí você vai interpretar, porque é pura interpretação isso. Ele comprou o terno de linho para trabalhar, a fim de trabalhar, com a finalidade de trabalhar. Finalidade. Finalidade. Agora, ele conquistou os eleitores com belíssimos discursos. Vamos prestar atenção. Augusto, com, na minha cabeça, era sempre a história de companhia. Ele saiu com a família. Nesse caso, é companhia. Ele saiu com a família, ele saiu em companhia da família. Agora, ele conquistou os eleitores com belíssimos discursos, não é companhia, gente. Por isso que eu digo que não é decoreba, é interpretação. Interpreta. Ele conquistou os eleitores por meio de belíssimos discursos. O meio que ele teve para conquistar os eleitores foram belíssimos discursos. Então, aqui eu chamo de meio. Anota aí, meio. Outra. Olha que legal essas duas aí. Frases praticamente idênticas, com uma pequena diferença e muda tudo. A casa de praia é grande. A casa na praia é grande. Vejam que em uma eu usei a preposição de, na outra eu usei a preposição em. Isso basta para mudar o sentido? Basta. Quando eu digo casa de praia, eu estou caracterizando a casa. É o tipo de casa, uma casa praiana. É tipo, é característica, é qualidade da casa. Então vamos lá, posso chamar de tipo, posso chamar de qualidade, posso chamar de característica. E aqui, a casa na praia. Para e pensa, a casa na praia. Não indica lugar? Aqui, realmente, o valor semântico é de lugar. Na praia. E aí, minha gente, vem aqui pertinho. Numa prova, muitas vezes, o que a banca pergunta é exatamente isso. Se podemos substituir a preposição tal pela preposição tal, sem mudar o sentido. Você veja bem, eu posso dizer a casa de praia é grande, eu posso dizer a casa na praia é grande, as duas estão corretas, mas o sentido muda. Quando eu digo casa de praia, eu só estou dizendo que tipo de casa é. Uma casa praiana. Só estou caracterizando a casa. Quando eu digo casa na praia, muda tudo. O sentido é, não é uma casa na montanha, é uma casa na praia, lugar. Ok? Muito bem, vamos em frente. Agora olha essa. O livro, olha que legal.
o livro de direito, o livro de Caetano. Quando eu digo o livro de direito, você de repente pensa assim, matéria de direito, de inglês, de matemática, não é a matéria do livro? Pois é. Na semântica, matéria não é isso, como eu já expliquei. Matéria é a matéria de que algo é feito. Casaco de couro, matéria. Blusa de seda, a matéria de que é feita a blusa. Bolsa de juta, a matéria de que é feita a bolsa. Agora, livro de direito, livro de inglês, livro de matemática, livro de civil. Sabe o que é isso? Não é matéria, a gente não chama de matéria, a gente chama de assunto ou conteúdo. Qual o conteúdo deste livro? Direito. Qual o conteúdo o assunto ou conteúdo deste livro? Matemática. Aí eu chamo de conteúdo ou assunto. Ok. Agora veja a próxima. A música de Caetano é sucesso. A maioria diz assim, eu já sei. Propriedade, posse. Ele é o dono, o proprietário. A gente não diz que fulano é proprietário da música, nem dono da música. Quando a gente chama isso, gente? Presta atenção, se fosse o carro de Caetano, olha bem, presta atenção. O carro de Caetano, eu estou dizendo que o carro é dele, é posse, é propriedade dele. Aí seria posse ou propriedade. Quando eu digo a música de Caetano, Caetano não é o dono nem o proprietário da música. Autoria. É isso que a banca vai chamar, autoria. Na verdade, ele é o autor daquela música. Compositor, o dono não é dono. Então é autoria. Ótimo, vamos em frente. Olha que legal, a joia de Paula vale muito e o relógio de ouro vale muito. O relógio de ouro, acho que você já matou. O relógio feito de ouro, não é isso? Então é matéria de que é feito o relógio. Matéria. E a joia de Paula? Aí eu acho que ficou claro, não é? Ela é a dona da joia, ela é a proprietária da joia. Posse ou propriedade. Posse ou propriedade. Muito bem. Vamos em frente. Olha que legal. Revisão do autor foi criteriosa. E a revisão do texto foi criteriosa. Doido! A mesma preposição nas duas frases, introduzindo elementos com valores totalmente distintos. Revisão do autor. Eu não estou dizendo que o autor fez a revisão. Ele não é o dono da revisão, gente. Você não vai botar posse nem propriedade, porque ele não é dono de nada aqui. Eu estou dizendo que ele fez a revisão, percebeu? Ele foi o agente da revisão. Lembra disso? O valor semântico é de agente. Agente. Foi ele que fez a revisão. Agora, e se eu digo a revisão do texto? O texto fez alguma coisa? Não. O texto foi revisto. Ele foi revisto. Ele é paciente da revisão. Então, essa preposição de aí, nesse contexto, tem valor de paciente. Revisão do texto sendo revisto. Paciente. Muito bem. Ok, minha gente. Então, falamos aqui da semântica das preposições. Agora, vamos falar um pouco dentro de períodos, de orações, uma oração em relação à outra, com o sentido de uma relação a relação de sentido de uma oração com outra. Vamos ver juntos. Aliás, dois elementos que a banca adora cobrar são o por e o como. O por e o como. Minha gente, o como na nossa língua, ele pode ser causa, ele pode ser conformidade, ele pode ser comparação. Sabia disso? E o por? O por pode ser causa, o por pode ser tempo. Nossa, é outra figurinha polivalente. Então, vamos ver umas frases aqui. Vamos juntos, ó. Por 2 anos. Eu vou dizer a você que isso aqui nada mais é do que interpretação. Ler e interpretar o sentido de cada trecho dentro do período, da frase. E perceber o sentido, né? Nada mais é que interpretação. Você vai ver. Vamos lá. Por 2 anos, por falta de dinheiro, não visitou a família.
Aí eu vou sublinhar isto e isto. Outra. Por medo de altura, não visitou a torre do hotel. Por medo de altura. Outra. Como perdera o passaporte, não pôde viajar. Como perder o passaporte. Outra. Como avisara o gerente, só poderíamos entrar às 15 horas. Como avisar o gerente. Outra. Ela se apresentou como uma atriz consagrada. E aí eu quero como uma atriz consagrada. Ele fez o trabalho como um profissional da área. Como um profissional da área. Vamos ver esses aqui, gente, juntos. Vamos ver primeiro essas. Por 2 anos, por falta de dinheiro, não visitou a família. Observe que eu coloquei dentro de uma mesma frase 2 vezes, 2 pedaços da frase com o mesmo elemento. Por 2 anos, por falta de dinheiro, ele não visitou a família. Aí eu pergunto a você, nessas 2 ocorrências do por nesta frase, ele apresenta idêntico sentido, idêntico valor semântico, falou de semântica, falou de sentido, tá? Não. Quando eu digo por 2 anos, a ideia, o sentido que esse por introduz aí é de tempo. Por 2 anos. Tempo. Por falta de dinheiro. Como você interpreta isso? Por 2 anos, por falta de dinheiro, ele não visitou a família. Por causa da falta de dinheiro. Por não ter dinheiro. Porque não tinha dinheiro. Observe que esse por é sinônimo de porquê. Já que, visto que não tinha dinheiro. Porque não tinha dinheiro. Por causa da falta de dinheiro. Então, o segundo por aí é causal. Valor semântico de causa. Então, se a banca der uma frase como essa a você na prova e disser que em suas 2 ocorrências o termo por apresenta idêntico valor semântico, você vai dizer errada. No primeiro, o sentido é de tempo. No segundo, o sentido é de causa. Então, vamos anotar. Ó, esse aqui é tempo. Esse aqui é causa. Muito bem. Agora, por medo de altura, não visitou a torre do hotel. De novo, interpreta, é interpretação pura isso. Por medo de altura, para e pensa. Por causa do medo de altura, ou não é? Porque tem medo de altura, já que tem medo de altura, visto que tem medo de altura, por causa do medo de altura, não visitou a torre do hotel. Então é causa. De novo é causa. Muito bem. Outra. Como perder o passaporte, não pôde viajar. Como avisar o gerente, só poderíamos entrar às 15 horas. 2 frases, começando com o mesmo elemento. Aí o aluno vê que é o mesmo elemento e diz, mesmo sentido, claro, é o mesmo. Gente, olha só, vem aqui. Sabe como a banca adora cobrar isso de vocês?
Ela diz assim no enunciado da questão: assinale a alternativa em que o termo grifado tem valor distinto dos demais. Aí ela põe 5 frases, A, B, C, D, E, todas começando com como. Como não sei o quê, como não sei o quê, como não sei o quê. E você tem que ter a capacidade de ler aquelas frases e perceber qual delas tem um como com sentido diferente dos demais. Por exemplo, ela põe 4 em que o como tem valor de causa, de porquê, já que, visto que. Em uma, ele tem valor de comparação. Então, essa é a diferente das outras. E isso é decoreba? Não, isso é interpretação. Então, vamos interpretar. Como perder o passaporte, não pôde viajar. Se você tivesse que trocar este como por uma outra palavra, por que perder o passaporte? Não pôde viajar. Já que perder o passaporte, uma vez que perder o passaporte, não pôde viajar. É causa. Por causa disso, não pôde viajar. Causa. Agora, como avisar o gerente? Só poderíamos entrar às 15 horas. Como avisar ao gerente? Presta atenção. Como aí, com sentido de acordo com o que avisar o gerente, segundo o que avisar o gerente, conforme avisar o gerente. Presta atenção. Sempre que você puder, que você encontrar um como na frase. Olha que legal quando nós temos essas pequenas luzes, né, que vão clarear na hora da interpretação. Você encontra um como numa frase. Lendo esta frase, você percebe que você pode substituir este como por conforme, de acordo com, segundo, segundo o que avisar o gerente, de acordo com o que nos avisar o gerente, conforme nos avisar o gerente, só poderíamos entrar às 15 horas. Deu para trocar por conforme, segundo, de acordo com? Então, este como aí tem valor de conformidade. Conformidade. Pronto. Vamos ver outra. Ela se apresentou como uma atriz consagrada. Pare e pensa, interpreta. Veja se esse como aí está introduzindo um elemento com valor de causa. Ela se apresentou porque... Não. Está introduzindo um elemento com valor de conformidade? Segundo, conforme. Cuidado, que muita gente acha que pode. Não pode, hein? Gente, eu estou comparando essa pessoa a uma atriz consagrada. Ela se apresentou como uma atriz consagrada. Eu comparei essa pessoa a uma atriz consagrada. Este como aqui tem valor semântico de comparação. Então, vamos lá? Comparação. Cuidado para não achar que é conforme, hein? Muito bem. Ele fez o trabalho como um profissional da área. Olha bem, ele fez o trabalho como um profissional da área. Também, eu comparei esse fulano a um profissional da área. Ele é um amador, aprendeu agora, mas ele fez o trabalho como um profissional da área. E eu comparei essa pessoa a um profissional da área. Comparação também. Comparação. Muito bem, vamos supor que a banca desse essa frase aqui para você, ó. Conquanto seja rico, não ajuda a família. Conquanto seja rico, não ajuda a família. Presta atenção. Aí vem essa frase, a banca pergunta a você na questão qual o sentido desse conquanto. Aí você, caraca, Augusta, como que eu vou saber isso? Não sei, Augusta, é muito difícil. Caramba, não dá para saber. Eu não sei o que significa conquanto. Gente, esse é o problema. Era exatamente aí que eu queria chegar. Era exatamente a esse ponto. Quando a banca coloca palavras que você conhece, tudo bem. Suponhamos que ela colocasse essa palavra numa frase, numa questão, e você não conhecesse a palavra conquanto. Eu não sei o que significa conquanto. Augusta, como eu vou marcar o sentido se eu não sei o que ela significa? Pois é, conquanto é sinônimo de embora. Embora fosse rico, apesar de ser rico, ainda que fosse rico, não, ainda que seja rico, embora seja rico, apesar de ser rico, não ajuda a família.
Sabe como nós chamamos isso semanticamente? Concessão. Augusto, então quando aparecer um conquanto, eu já sei que é concessão? Exatamente. Anota aí, ó. Concessão. E posso dizer uma coisa para você antes de terminar o bloco? É uma das que as bancas mais gostam de cobrar. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o sentido direito. Conquanto, o que é isso mesmo? É concessão. Tá bom? No próximo bloco ainda vamos falar de semântica. Até já.